Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Amando a verdade. Nosso texto para este capítulo é Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando pensamos na verdade e no erro, nós os relacionamos frequentemente com a verdade e o erro doutrinários. A verdade doutrinária é naturalmente importante, mas andar na verdade requer mais do que simplesmente verdade doutrinária. Podemos conhecer todas as doutrinas de modo correto, mas se formos inclinados ao engano e à trapaça no relacionamento com os outros, estamos andando no engano e promovendo o reino das trevas em vez do reino de Deus. Um dos contrastes mais básicos entre o reino de Deus e o reino das trevas é que o reino de Deus está edificado sobre a verdade, mas o poder do mal é a falsidade. Por conseguinte, quanto mais firmemente estivermos estabelecidos no reino de Deus, mais devotados à verdade seremos. Da mesma forma, toda a falsidade que permitirmos em nossa vida será uma porta aberta para o maligno. Porque o mundo atual está tão cheio de falsidade, um dos maiores tesouros que temos é a verdade. Outro dos maiores dons que podemos ter, que nos ajudará a navegar pela vida, é a capacidade de discernir a verdade das mentiras. Buscar a verdade e o discernimento para distinguir a verdade deveria ser, portanto, a devoção básica de todo cristão. O fundamento disso é a nossa devoção à verdade sem condescendência em nossas vidas. Como nos é dito em 2 Tessalonicenses 2:10, não são os que têm a verdade que não serão enganados nos últimos dias, mas os que têm amor à verdade. Há uma grande diferença entre ter a verdade e amá-la. Podemos querer a verdade, até a verdade doutrinária, por muitas razões malignas, apenas para provar nossas posições, para atacar igrejas ou os outros por algum erro doutrinário. Os que têm um amor sincero à verdade também devem andar em amor quando usam a verdade. Apenas então usarão a verdade que nos foi confiada para ajudar a libertar os outros, não para atacá-los. O engano que temos visto seduzir frequentemente as pessoas é a mentira de que, se estão fazendo coisas que não estejam em seu coração, então são hipócritas. Ora, muitos caíram nas drogas ou no sexo ilícito porque sentiram que não estavam seguindo seu verdadeiro coração se não seguissem seus desejos. Pode parecer tolice para alguns, mas a falsidade é muito enganosa e muitos caem nessa espécie de tolice. Entretanto, cair desta forma revela que a pessoa não é amante da verdade. A verdade é que nenhum de nós o é, a menos que o Senhor nos ajude. Quando Adão e Eva tentaram esconder-se depois da queda, o fato revelou a tendência de fugir da verdade. Quando foram encontrados, não buscaram a verdade, buscaram transferir a culpa pelo seu pecado, que é a natureza do homem caído. Entretanto, devemos ter em mente que Deus não perdoa desculpas. Ele perdoa o pecado quando este é reconhecido. Uma vida devotada à verdade começa pelo reconhecimento da própria transgressão e erro. Se tentarmos escondê-los ou deslocar a culpa por eles, não seremos ainda amantes da verdade. Não estamos sendo honestos, entre aspas, fazendo o que está em nosso coração, também entre aspas, quando somos atraídos pelo pecado. Estamos sendo carnais e pecadores. Fazer o que se sente não é andar na verdade, mas sim é como a natureza maligna caída nega a Cristo.
A verdade não é um sentimento. A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Andar na verdade é permanecer nele. Jesus faria as coisas que nós sentimos compelidos a fazer? Ele orou em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Seguir os desejos carnais, porque é o que desejamos fazer, não é sermos sinceros, mas é submetermos-nos à mentira suprema, a própria que enganou Eva. Não se trata de sermos sinceros ao que realmente somos, mas sim se vamos viver pela carne ou pelo Espírito, segundo o que nos é dito em Romanos 8, 5, 9. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Para andarmos na verdade, devemos negar a nós mesmos ou a nossa natureza carnal, crucificá-la e determinar que obedecer a Deus e agradá-lo são muito mais importantes do que qualquer gratificação pessoal. Em João 14,6, Jesus nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 4, 23, 24, ele diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como o texto deste capítulo nos exorta a abandonar a mentira, começamos por abandonar nossa tendência de nos enganarmos, tentando justificar o que for claramente proibido nos textos bíblicos e for uma violação do Espírito de Deus que vive em nós. Como declara João 3:21. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Em João 8,32 nos é dito que: E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é que você foi criado nobre e exaltado demais como filho do Deus Altíssimo para continuar a submeter-se às mentiras vis do inimigo e obedecer a ele em vez de obedecer ao Rei, ao qual você entregou a sua vida e corpo. Vejamos agora os 2 versículos seguintes do nosso estudo para uma outra aplicação disso. Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Isso levanta uma boa questão. Podemos ficar irados e não pecar? A resposta é sim. Somos chamados a ser como o Senhor e a permanecermos nele. E ele muito claramente fica irado com algumas coisas. Então se espera que nós também tenhamos uma ira santa. Isso nos leva a querer saber quais coisas deixam o Senhor irado. Algumas delas são a injustiça, a perversão e o ato de se aproveitar dos fracos. Um estudo sobre a ira do Senhor é importante para todos os cristãos. Se você fizer o estudo, ficará surpreso ao descobrir algumas coisas que o deixam irado. Por exemplo, o Senhor se irou com Moisés, em Êxodo 4,14,
quando o chamou para ir ao Egito libertar o seu povo, e Moisés respondeu que não estava preparado para uma tarefa tão grande. Pode parecer humildade, mas como o Senhor promete dar graça aos humildes, é difícil entender a razão de sua ira contra Moisés. Entretanto, não foi uma humildade legítima, mas uma arrogância profunda. O que Moisés estava realmente respondendo era que ele não achava que o Senhor soubesse o que ele estava fazendo ao escolhê-lo. Moisés também estava dizendo, pela sua resposta, que a adequação do Senhor não era tão grande quanto a inadequação de Moisés. A verdade óbvia é que Moisés era inadequado para a tarefa. Assim ocorre com cada um de nós em relação a algo que o Senhor nos chama a fazer. Se fôssemos adequados por nós mesmos, não precisaríamos do Senhor. O tipo de falsa humildade que Moisés demonstrou pode, portanto, ser a base da espécie mais destrutiva de orgulho na liderança. A mesma lógica pressupõe que aqueles que o Senhor escolhe devam ser adequados em si mesmos. Essa também é a raiz do humanismo, que considera que a humanidade tem tanto a sabedoria quanto a bondade para fazer o que é certo. Uma falsidade notável pelo visto na história humana. Então, existe uma ira justa, mas somos exortados a apaziguar a ira antes que o sol se ponha. Isso significa que devemos resolver tais questões antes de dormir. Esta deveria ser uma regra em todos os relacionamentos. Mesmo quando a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, ele resolveu a questão imediatamente. O Senhor também não rejeitou Moisés por causa de sua tolice. Mesmo aqueles que estão praticando e promovendo as ações mais injustas, que Deus detesta, ainda são amados por Ele. O Senhor até disse que deu tempo para Jezabel se arrepender. Veja em Apocalipse 2, 20 e 21. Ele deseja verdadeiramente que todos se arrependam e sejam salvos. Apesar disso, Ele ainda se ira com nossos pecados. Também devemos considerar que a exortação do versículo é uma advertência de que, se você estiver irado, corre o risco de pecar. Certamente, alguns dos piores crimes e atos diabólicos da história têm sido resultado da ira incontrolada. Este é um assunto tão importante que, quando Paulo deu a Tito as qualificações para aqueles que seriam líderes na igreja, disse: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Tito 1, 7. Ser briguento, portanto, desqualifica alguém como líder da igreja. Quando ficarem irados não pequem, significa que podemos ficar irados, mas não podemos deixar que a ira nos controle. Nós é que a devemos controlar. 2 dos futuros grandes apóstolos do Senhor também quiseram que caísse fogo sobre o povo que o rejeitava. O Senhor repreendeu-os, dizendo que eles não sabiam de qual espírito eram. O Senhor até perdoou os que o crucificaram, pedindo ao Pai que não considerasse aquilo contra eles. Existe uma ira que é justa, mas ela não é egoísta. Não se levanta quando é ofendida ou rejeitada, mas porque as pessoas são feridas, enganadas e seduzidas pelo mal. Aqueles que não são suficientemente maduros para controlar a ira gerada por ofensas ou rejeições, não são suficientemente maduros para a liderança na igreja. Este pecado da ira injusta realmente machuca muitas pessoas e é um desvio da verdade quanto à natureza e aos caminhos de Deus. Se amarmos a verdade, também amaremos todos os frutos do Espírito, incluindo a paz e a paciência. No versículo seguinte do nosso estudo, Efésios 4, 28,
Paulo adianta o estabelecimento de formas baseadas na verdade dos caminhos de Deus. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Repito, quando Adão e Eva tentaram esconder-se depois da queda, o fato revelou a tendência de fugir da verdade. Quando foram encontrados, não buscaram a verdade, mas buscaram transferir a culpa pelo seu pecado. Esta é a natureza do homem caído. Uma vida devotada à verdade começa pelo reconhecimento da própria transgressão e erros. Se tentarmos escondê-los ou deslocar a culpa por eles, não seremos ainda amantes da verdade. Deus não perdoa desculpas. Ele perdoa o pecado quando este é reconhecido.